Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos ao Explica Enem. Eu me chamo Luiz Henrique Sampaio e hoje eu estou aqui para te auxiliar na matéria de filosofia. Gente, como essa vai ser a nossa aula inaugural, hoje nós vamos tratar a respeito da origem da filosofia. E é muito importante que você compreenda o contexto histórico, social e econômico no qual essa origem está inserida. Como você bem deve lembrar dos seus livros de história, a sociedade grega era organizada em um primeiro momento por meio dos gêneros. E os gêneros nada mais eram do que pequenos agrupamentos familiares onde existia a figura do pater. O pater era a figura central que tinha o poder de decisão dentro daquela família. Gente, é muito importante também que você saiba que naquele contexto histórico a mitologia era a principal fonte de conhecimento que era utilizada pelo homem grego para explicar sua realidade. Quando da tradição oral o mais velho iria ensinar ao mais novo sobre por que, por exemplo, os mares eram tão agitados, por que as ondas eram tão grandes, ele diria, porque existe o deus Poseidon que habita os mares e quando ele se zanga com a humanidade, ele agita as águas. Tamanha era a importância da mitologia para aquela sociedade. Contudo, a sociedade grega foi evoluindo com o passar dos anos, né? Foi se tornando mais complexa, foi ganhando coragem, o homem foi criando coragem de invadir os mares de Poseidon, conhecer novas terras, fazer comércios com elas. É daí o início do comércio marítimo, tão importante para a história da humanidade, né? É daí o surgimento da polis grega, expoente maior da organização da sociedade grega, né? As chamadas cidades-estado, como Atenas, Tebas, Esparta, tão importantes. É nesse contexto, pessoal, que há o surgimento da filosofia, de uma necessidade cada vez maior de explicar a realidade não mais por elementos místicos, por elementos fantásticos, mas sim por elementos racionais. Se você for estudar a filosofia de Tales de Mileto, hoje tido como o pai da filosofia, você vai perceber que ele dizia que a água era o elemento que fundava todas as coisas. Ou seja, para Tales, o homem era formado de água, as montanhas, entende? Hoje pode parecer uma ideia absurda pra gente, por conta da evolução da ciência. Mas se você pensar que Tales teve essa ideia 7 séculos antes de Cristo, você vai perceber quão revolucionária era essa ideia. Por quê? Pela primeira vez na história da humanidade, o homem está abandonando uma mentalidade mitológica e está passando a abraçar uma mentalidade racional, buscar elementos racionais para explicar a sua realidade. Esse é o ponto X da aula de hoje. É importante também que você saiba distinguir dois conceitos básicos que são muito importantes. O conceito de arqué e o conceito de physis. Arqué é, então, esse elemento basilar, né? O elemento que está presente em todas as coisas. E physis são as coisas já criadas, né? Somos nós, humanos, são as montanhas, os mares. E vários filósofos naturalistas entendiam um determinado elemento. Para Tales de Mileto, a água. Para Heráclito, que é um filósofo naturalista também muito famoso, muito importante, né? Era o fogo. Foi Heráclito o criador da frase tão famosa, um homem não pode cruzar 2 vezes o mesmo rio, porque nem mais o rio será o mesmo, nem mesmo o homem que o atravessa. Por quê? Porque a matéria está em constante movimento, tal qual o homem. Entende a importância da filosofia? Então, gente, é nesse contexto. É no contexto de surgimento da polis, é numa necessidade de um homem cada vez mais racional para entender a sua realidade, ou seja, a mitologia já não era mais capaz de sozinha explicar o fenômeno das coisas, entende? A filosofia surge de uma forma extremamente ontológica, né? Voltada para as coisas do ser, qual é a origem do homem, qual é a origem do cosmos. Não é à toa que a filosofia é tida como a mãe de todas as ciências. Pitágoras, famoso autor do Teorema de Pitágoras, que ninguém mais é do que um dos fundadores da matemática, foi discípulo de Tales de Mileto, bebeu dessas fontes filosóficas, entende? Então, por isso é muito importante que você tenha isso em mente. Essa foi a aula de hoje, espero poder ter te ajudado, e se você tiver alguma dúvida, pode entrar em contato com a nossa equipe, que eu tenho certeza que vai ser um prazer poder te ajudar. Então, até a próxima, pessoal!